Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Olá, pessoal, tudo bem? Eu e hoje e o professor Cristóvão vamos fazer uma demonstração agora da utilização de um cabo óptico. O que é um cabo óptico? Cabo óptico é um cabo composto por várias fibras. Então, de acordo com a norma brasileira, a BNT-NBR 14.566, aqui nós temos um cabo óptico de 6 fibras. Então, hoje a gente vai aprender nessa videoaula como decapar e conhecer melhor um pouco sobre esse cabo. Existem cabos de 2, 4, 6, 8, 12 fibras, podendo ir até 288 fibras. Esse cabo, ele é um cabo dielétrico, né? O que é um cabo dielétrico? É um cabo que ele não sofre interferência, ele é imune a interferências eletromagnéticas aí. Então, o professor Cristóvão agora ele vai demonstrar como é que faz a decapagem, professor Cristóvão, utilizando uma luva. Então, é o seguinte, antes dele começar, pessoal, em campo, quando você for fazer uma decapagem para fazer uma fusão, o tamanho que você vai decapar é do tamanho de 2 metros. Por quê? Você vai ter que fazer uma manobra, você vai ter que dobrar esse cabo no meio para passar num distribuidor óptico, né? Então, aqui a gente vai fazer um pedaço menor, só para demonstrar para vocês. Então, a primeira coisa, você vai marcar o delimitador onde você vai decapar o cabo, né? Então, ele está fazendo uma delimitação ali com o estilete. Então, depois que você delimita o local que você quer, você vem aqui e corta um pedaço do cabo, porque dentro dessa capa protetora tem um nylon. Esse nylon ele vai ajudar a gente a fazer a decapagem até o local adequado. Pode utilizar aqui a bancada como apoio. Então o professor Cristóvão vai tirar aí uma parte do cabo. Então, antes de fazer a decapagem, eu queria mostrar para vocês isso daqui. Essa fibra aqui é uma fibra de aramida chamada de Kevlar, né? O que é essa Kevlar? Essa Kevlar, ela é uma fibra que ele serve para um elemento de tração. O que significa isso? Se você precisar manipular essa fibra, puxar essa fibra, você vai puxar ela pela Kevlar. Então ela é uma fibra de proteção, resistente ao calor, e também 7 vezes mais resistente do que o aço. Utilizado também em coletes à prova de bala, também utilizado em tanques de combustível de carro de Fórmula 1. Então ela serve aqui para a gente fazer a manobra, no nosso caso, no cabo, ou fazer o tracionamento desse cabo. Então esse fio aqui, que é o nylon, ele vai servir para a gente decapar até o local que a gente deseja. Então o professor agora vai fazer um talho aqui nessa capa protetora. Ele faz um talho só para que esse nylon passe. E agora ele puxa. Com a ajuda aqui, vem, professor. Aí ele puxa esse nylon e ele vai puxar até o delimitador que a gente fez. Logo em seguida, ele vai puxar e retirar a capa protetora, certo? Então aqui nós temos a nossa Kevlar. Então essa Kevlar ela está dentro do cabo óptico até o final, juntamente com a nosso nylon ali. Então depois de você utilizar a Kevlar, esse aqui você corta. Mas nesse caso aqui eu vou deixar aqui para demonstrar como é que vai ficar esse cabo no final. Depois que a gente tirou a capa protetora, nós temos uma outra capa que vai proteger os tubos onde passam as fibras. Esse tipo de cabo é chamado de tipo luze, que é tubos, né? Então agora o professor vai fazer também uma decapagem dessa parte. Ele vai delimitar um pouco mais em cima para que vocês consigam verificar a diferença e as capas protetoras que existem. Ele fez o delimitador. Aqui dentro, pessoal, existe um gel hidrorrepelente, que é um gel que vai repelir os roedores, né? Então,
contra roedores ele é um gel e esse gel ele é muito pegajoso, então a gente precisa utilizar um produto para fazer a retirada e a limpeza dessas fibras. Normalmente utiliza uma parafina líquida, né, para você tirar essa resina, e depois um álcool. Então aqui o professor também está pegando, fazendo já o talho para que o nylon venha e ele possa puxar e chegue até o delimitador. Pronto, chegou até o delimitador. Aqui agora a gente puxa aqui por cima, professor, e aí você já consegue decapar a parte. Então, antes da gente passar, professor, estica isso aqui. Então aqui, ó, nós temos uma capa protetora, nós temos a Kevlar, e aqui tem uma outra capa que vai proteger os nossos tubos. Em cada tubo desse, pessoal, passa algumas fibras. Então, nesse caso, cada tubo passa um par de fibra. Então aqui nós temos o total de 12 fibras, então a gente vai utilizar 3 tubos desses. Então aqui, ó, nós temos aqui o gel, que ele é muito pegajoso. E aí o professor agora vai fazer a limpeza ali, para que a gente possa fazer a separação dessas fibras. E como eu havia dito, de acordo com a norma a ABNT NBR 14.566, que é de cabos ópticos, existe uma sequência para a gente utilizar desses tubos. Então ele inicia pelo verde. Então o tubo verde é o tubo piloto, e logo em seguida a gente utiliza o tubo amarelo. O tubo amarelo é o tubo direcional, é a partir dele que você dá sequência para os demais que são brancos. Então nesse caso, como só são 6 fibras, a gente vai ter aqui 3 tubos. No caso o verde, o amarelo e o branco. Os demais brancos que vocês vão ver aqui, ele não tem fibra, porque só são 12 pares, mas o cabo já está preparado para passar mais fibras se necessário. Então aqui continua a limpeza. Agora, professor, vamos passar um álcool para dar uma limpada melhor. Aqui nós temos uma estopa já com álcool, né, pessoal? O professor vai botar um pouquinho mais de álcool ali. E você vai passar agora para retirar esse gel contra roedores. Observe que ele vai separar ali os tubos. E aí vou mostrar para vocês como é a contagem dessas fibras, né? Então, aqui no meio, ele tem um elemento central. Esse elemento central é o que dá o direcionamento e a firmeza nessas fibras, nesses tubos. E a contagem é feita aqui. Começa primeiro pelo verde, que é o piloto. Depois, se você utiliza todas as fibras, você passa para o amarelo. Depois você vem pegando no sentido horário. O primeiro branco, acabou o primeiro branco, você vem para o segundo branco, terceiro branco e assim sucessivamente, de acordo com a quantidade de fibras. Como nós temos de 2 até 12 fibras, em cada tubo desse passa apenas 2 fibras. Então, se você tivesse mais fibras, no caso um outro cabo que eu vou demonstrar ali na frente, quando você tem 36 fibras, em cada tubo desse vai passar 6 fibras. E existe uma sequência de cores de utilização dessas fibras. Começando pela verde, depois pelo amarelo. Depois nós temos o branco, o azul e já eu mostro para vocês ali uma sequência maior. Então, aqui é um tubo. Então, vamos fazer uma decapagem aqui, professor. Então, vamos decapar aí, professor, para a gente mostrar as fibras dentro. Então, o alicate ele só vai cortar o tubo. E observe que aqui a gente tem as 2 fibras. Passa o álcool aí, professor, e separa essas 2 fibras para a gente demonstrar. Então observe que aqui nós temos 2 fibras, uma verde e uma amarela. Uma verde e uma amarela. Tá difícil de separar ali elas. O professor vai tirar a luva aqui para ajudar, porque senão a filmagem não sai. Pronto, aqui ó, 2 fibras,
a verde e a amarela. Bota os cabos para trás aqui, professor, porque aí a gente mostra só na filmagem aqui os dois cabos, verde e amarelo. Olha lá, fibra verde e amarela. A sequência começa pela verde e amarela. Normalmente, pessoal, na comunicação, a gente precisa de duas fibras. Uma é a TX, que é a transmissão, e a outra é a RX, que é a recepção. Então, depois que você utiliza essas duas fibras, aí você vai para o próximo tubo, que é o amarelo. Aí você decapa. Vamos demonstrar aqui uma nova decapagem, professor, que você vai ver que tem também mais duas fibras dentro do tubo amarelo. Após o tubo amarelo, utilizou as duas fibras, você passa para a fibra branca, na sequência, de acordo com a direção onde está a amarela. Então, já demonstramos aqui, professor. Agora a gente vai mostrar que aqui ainda não chegamos na fibra, a gente ainda vai ter que decapar, tirar o acrilato para que a gente possa enxergar a fibra. Então, faça a decapagem aí, por gentileza. Aí com o alicate você... Isso, agora sim a gente vai chegar na nossa fibra. Então já tirou ali a capa protetora e o acrilato. E aí agora sim, aqui a gente vê a fibra de vidro. Então o total, a casca com o núcleo, nós temos 125 micrômetros. E essa aqui é uma fibra single mod, ou também conhecida como monomódulo, não é isso? Então, aqui é a fibra. Esse filete aqui, do tamanho do fio de cabelo, é onde passa todos os nossos dados. Então, como eu estava falando anteriormente, aqui passa apenas duas fibras, porque ele tem no máximo 12 fibras. Então, agora um cabo maior, com mais quantidade de fibras, é igual a esse daqui. Vamos passar aqui para demonstração. Então, nós temos aqui, professor, demonstra aqui para eles. Então, nesse cabo, ele em cada tubo desse vai passar 6 fibras. O verde está sem fibra, porque está aqui na bancada, mas observe que ele vai passar várias fibras. E aí a sequência de cores de cada tubo desse, no caso verde, é essa daqui que eu coloquei na bancada. Então ela começa pela verde, amarela, depois vai para branca, azul, vermelha e violeta. Então a ordem de utilização da fibra é essa. Após utilizar todas essas 6 fibras, aí sim você passa para o próximo tubo, que é o amarelo, depois para o próximo branco. Então esse cabo é um cabo aqui de 36 fibras, certo? Então seria a demonstração. Então, só recapitulando, pessoal. Então, como é que fica um cabo óptico? Nós temos uma capa protetora, temos a Kevlar, nós temos aqui o nylon, que vai fazer a abertura dessa capa. Nós temos aqui mais uma capa protetora. Aqui nós temos os tubos. Dentro do tubo, nós temos a quantidade de fibras de acordo com o cabo. E logo em seguida, nós temos a nossa fibra. Então, a fibra está aqui demonstrado para vocês como é que é feito uma decapagem e uma limpeza de um cabo óptico. É isso aí, mais um abraço. Ok, pessoal, um abraço. E até a próxima videoaula.